Only believe. Fear not, little flock, from the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe.
alma. Como é bom estar na tua santa presença. Na presença do Senhor, diz a palavra, que até a tristeza salta de prazer. Na presença do Senhor não há doenças que resistem, não há tristeza que resiste. Na presença do Senhor há gozo, há alegria, há paz. E é o teu Espírito Santo que tem nos atraído aqui nesta manhã, para que possamos ter um bom tempo na presença do Senhor. E nós te pedimos, Pai Santo, ajuda-nos uma vez mais. Toma, Senhor, controle completo e total desta reunião. Que tudo que for feito aqui, cada palavra dita, possa ser na direção do Senhor. Nós não queremos nada do homem. Nós não queremos nada que procede do humano. Nós queremos o que vem do Senhor. E o que vem do Senhor é aprazível, é maravilhoso, é eterno. Em nome de Jesus Cristo, cure, Pai, os enfermos nesta manhã. Liberte, dê a bênção, dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ainda de pé, irmãos. Um bom dia com Jesus. É bom estar aqui. Glória a Deus. Aqui alguns, pode baixar um pouquinho o meu som, por favor. Está muito. Agradeço a Deus pelos 43 anos de casamento, irmã Nilda e irmão Zaqueu. 43 de casamento? Eu pensei que estava errado aqui, né? Pensei que era 60. Aliás, eu pensei que era menos. Deus abençoe. Eu fico pensando, né? Quanto tempo, irmão Zaqueu? Muito saco de arroz, né? Muito sal junto, né? E continua junto. Pela graça de Deus. Eu confesso que eu fico assim, de certo modo, claro, agradecido. Mas também dá uma pontazinha de inveja, como gostaria, né? Mas Deus sabe melhor. Nós vamos ler a palavra de Deus, onde foi anunciado. Uma coisa, aqui, achei tão bonita essa gravata. Deus abençoe a irmã Célia, bonita mesmo. Parece que ela brilha assim nas coisinhas. Tem que ter alguma coisa em mim para brilhar, né? Senão fica... Deus abençoe. Que bom, né? Nós temos a irmã Pamela. Deus te abençoe. Futura nora séria, né? Deus abençoe. Porque é filho também. Deus dê muita força e graça a vocês. Abençoe ricamente, né? E acho que são só a família de visita. Deus abençoe a todos vocês, né, que estão conosco. Agora, pastor Francisco, antes de lermos a palavra, parece que tem uma coisa que não está certinho não, né? Ele veio, mas canta aqui 2 hinos e pronto. Essa semana eu falei, domingo o senhor vai pregar. Não, irmão mesmo. Então desde já, quarta-feira é contigo. Ora, né? Eu não concordo não. Querendo moleza, né? Tá bom? Quarta-feira é contigo. Tá certo? Então, vou ter que dar serviço pro homem. Graças a Deus. Eu lembrei de uma frase que o irmão João dos Santos falava, não sei se você lembra. Ele dizia assim: quem tem garupa não anda a pé. Eu gosto de pegar carona, né? Graças a Deus. Tá bom, irmãos. Deus abençoe aqui, irmão. Nós vamos ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, né? Verso 1 até o verso 10. Eu não sou de ler muito assim, mas eu sinto de ler essa escritura. A salvação é pela graça, e vos vivificou, estando vós mortos
em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, eu gosto de ser aqui, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque fomos ou somos feitos criados, olha, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus te criou para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Somente essa escritura. Deus abençoe. Os irmãos podem tomar seus assentos. Graças a Deus. Na verdade, o meu assunto hoje seria outro. Até tinha falado com o pastor Francisco algumas coisas, mas eu sinto dirigido por Deus a falar outra coisa, né? Totalmente diferente do que eu imaginava. Você gosta de anotar? Anote aí, olha. Na lei de Deus, 3 classes de pessoas erram. Na lei de Deus, 3 classes de pessoas erram. Na lei de Deus, 3 classes de pessoas erram. Primeiro, os que não sabem e não perguntam, ou seja, não têm interesse em saber, né? Os que não sabem e não perguntam. Segundo, os que sabem e não ensinam. Os que sabem e não ensinam. E terceiro, isso aqui já é para mim, é para nós, os que ensinam e não praticam. Deu para notar tudo aí? Amém. Eu gostei da escolha desse salmo. No verso 2, Salmo 100, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, com louvor, com adoração. Ninguém pode servir ao Senhor com tristeza, com amargura de alma. Quem serve ao Senhor, serve com alegria. Você sabe que Deus não recebe sua oferta, o seu dízimo, se não for oferecido com alegria. Paulo disse: Deus ama o que dá com alegria, com prazer, com satisfação. Então tudo que você faz para Deus deve ser feito com prazer. Você deve sentir motivado a fazer aquilo. Você deve ser uma alegria sua, né? Eu confesso a vocês que
todo mês, quando eu vou dizimar, é uma grande alegria. Deus é testemunha, ele está aqui, eu não queria. Quando eu olho ali, deu tanto, não, mas eu vou pôr mais tanto, porque pode ser que houve alguma coisa. Por exemplo, essa gravata, ela vai ser, não ser o preço, mas eu calculo, vai ser dizimado. É uma alegria que eu tenho, é uma alegria que o eleito tem, que o Filho de Deus tem, não é? Todos vocês, programa de rádio, aluguel, eu creio que tudo que você faz para Deus, faz com alegria. Amém. Paulo disse, não faz gemendo, não, faz com alegria, né? Ou faz com alegria ou não faz, né? Porque Deus só vai te recompensar quando você dizima com alegria, com prazer. Se não for assim, não tem recompensa. Pois bem, agora no verso 5 foi o último, né? Porque o Senhor é bom. Vamos dizer juntos, o Senhor é bom. E eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Ele é bom, né? Graças a Deus. Pois bem, irmãos, agora voltando para o nosso assunto, né? Voltando para Efésios, onde nós lemos, aos Efésios, capítulo 2, eu quero falar sobre salvos pela graça. O tema salvos pela graça. Eu não conheço uma mensagem que o irmão Branham tenha pregado, o profeta de Deus, sem que ele tenha mencionado a graça. Eu não sei, pelo menos até onde eu sei, todas as mensagens que o irmão Branham pregou, ele tem que falar sobre a graça. Disseram, certa ocasião, para o profeta de Deus, assim, olha, se você continuar pregando sobre a graça, a igreja cairá em pecado. Falaram para ele, se você continuar pregando sobre a graça, a igreja cairá em pecado. No que ele respondeu, se eu não pregar sobre a graça, então eu não posso pregar o Novo Testamento. Eu não posso pregar o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é a graça de Deus para nós. Amém. São João capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. No Velho Testamento, o povo vivia debaixo da lei. Todos nós sabemos disso. Ali era olho por olho, dente por dente. Se alguém tirava uma vida, ele pagava com a sua própria vida. Ali uma mulher pega em pleno ato de adultério, ela teria de ser apedrejada até a morte. Este era o rigor da lei. Este era o rigor da lei. Agora, só que não funcionou. Tanto é que você vê em Hebreus capítulo 7, versículo 19, o apóstolo São Paulo, ele disse assim, olha, a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança. Qual é essa melhor esperança? É a graça. É a graça de Jesus Cristo. Então, veja, dessa sorte é introduzida uma nova ou uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. É a forma de você chegar a Deus. Esta nova esperança. Porque pela lei você não chegaria. Eu não chegaria. Nós não chegaríamos. Então, agora vamos entender, irmão e irmã, que Deus, ele tinha em si atributos que
precisavam ser manifestados. Por exemplo, ele tinha um atributo de salvador, atributo de curador, e assim por diante. Estava nele. Mas como ele poderia manifestar, fazer assim, público esses atributos? Como ele poderia manifestar o atributo de Salvador se ninguém se perdesse, se não houvesse nenhum pecador para ser salvo? Como ele poderia manifestar o ofício de curador se ninguém ficasse doente? Não tinha como, não tem como. Então precisou que o homem falhasse, que o homem pecasse, que o homem caísse, para que Deus pudesse manifestar o seu grande atributo de Salvador. Glória a Deus. Precisou que alguém se enfermasse, para que ele manifestasse o grande ofício, o grande atributo de curador. E ele é o nosso curador, ele é o nosso Salvador. Amém? Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Senhor. Aleluia. Veja que muitas pessoas não entendem ter o Senhor, porque ele é meu Senhor. O Senhor, grande é o Senhor. Tá bem, mas ter Deus como seu Senhor mesmo é ter Ele como seu guia, sua proteção, é ter Ele como seu dominador, é ter Ele como seu tudo. Aleluia. Isso é ter Ele como Senhor. Amém, irmãos? Agora, na mensagem Ele cuida e você, eu não vou ler aqui agora, mas lembrei disso. O profeta disse assim: olha, Deus, eu não recordo agora o parágrafo, Deus permitiu a queda para manifestar e revelar a graça. Aleluia. Vamos repetir? Deus permitiu a queda para manifestar e revelar a graça. Amém. Glória a Deus. Então, se ele não permitisse Adão e Eva, abaixa um pouquinho o meu som. Se ele não permitisse Adão e Eva tropeçarem, caírem, ele nunca ia manifestar a graça. Como ele ia fazer? Vocês estão entendendo? Agora, na verdade, o homem não foi feito para ficar caindo. O homem não foi feito para viver pecando. Esse é o outro lado, né, pastor Brasil? Esse é o outro lado. A Bíblia diz: se você cai, peca, mas confessa e deixa, quer dizer, você deixou de praticar aquilo. Então Deus é riquíssimo em misericórdia para te perdoar. Agora, então, voltando aqui à escritura que nós lemos, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi criado para as boas obras. Há uma outra mensagem que o profeta pregou, disse assim: cada filho de Deus que vem ao mundo vem com um propósito de Deus, com uma missão. Qual é? Viver a palavra de Deus. Aleluia. Ser uma testemunha de Jesus Cristo. É para isso que Deus te trouxe. E o profeta disse: você veio ao mundo para adorar a Ele. Por isso você está aqui nesta manhã. É para adorar o Senhor. Amém? Quantos vieram para adorar a Deus? Amém. Agora, é importante nós observarmos: nós somos criados para as boas obras, não para as más obras. Nós não fomos criados para vivermos errando, é para vivermos acertando. Mas, todavia, filhinhos, eu vos escrevi para quê? Para que não pequeis. Não é isso? Mas se todavia alguém pecar,
Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Se todavia você não veio para pecar, você não veio a este mundo para as más obras, você veio para as boas obras. Mas se todavia, mas se acontecer de, então você tem um advogado que julga a sua causa, te defende. Aleluia. Esse é Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, Deus sabia que nós iríamos falhar? Sabia. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia do fim desde o começo, desde antes do começo. Eu fico pensando, Deus, o profeta de Deus disse na mensagem: mudou Deus o seu parecer acerca de sua palavra? Ele disse: Deus, quando você vem ao mundo, Ele estabelece para você um mapa rodoviário. Ele disse: de todos os modos você vai passar ali. Eu gostaria de não ter passado nunca por muitas vias que eu passei. Eu gostaria. Mas Deus traça aquele mapa rodoviário. Quando a pessoa vai viajar para um lugar que ele não conhece, ele compra, né? Eu mesmo já fiz isso. Comprei o mapa rodoviário, então a gente vai certinho. Hoje tem um GPS, né? Te guia certinho. É daquela forma. Antes de você vir ao mundo, Deus pegou seu GPS e já programou para você. Tudo que vai acontecer, nada surpreende a Deus. Nada surpreende a Deus. Tudo que tinha de acontecer, que aconteceu, que vai acontecer, não é surpresa para Deus. Deus já viu isso desde o princípio. Veja bem, Deus já te conhecia desde o princípio. O irmão Brana chega a dizer na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, parece que 150 e 152, ele fala: Deus te conheceu, Ele te chamou, não porque você fosse alguma coisa, mas é porque Ele já te conheceu e Ele sabia cada traço que você tem. Aleluia, Ele já sabia tudo acerca de sua vida, até aqui, daqui para frente. Deus já sabe tudo. Ele já sabe tudo. Está tudo na mão do Senhor. É Ele que te domina, é Ele que te dirige. Aleluia. É Ele que sabe o que fazer da sua vida. Amém. A sua vida está na mão do Senhor. Glória a Deus por isso. A minha vida está na mão do Senhor. Amém? Então Ele sabe de tudo. Ele sabe como cuidar de você pelo caminho, diz o profeta. Ele sabe. Então Ele sabe quantos dias mais eu vou viver nessa terra. Irmãos, o profeta de Deus diz que Deus sabe até quantas vezes uma pulga vai piscar seu olhinho. Ele sabe de tudo. Amém? Então isso vale dizer o quê? Que nós devemos, irmãos e irmãs, confiar na graça e na misericórdia do Senhor. Porque a nossa vida está na mão do Senhor. Glória a Deus. Por isso Davi disse: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É Ele que faz tudo, eu não faço nada. Nós não fazemos coisa alguma. Amém? O profeta disse: tem aquele pastor que mexia com seus músculos e tudo. Ele falou: o que é aquilo? Aquilo lá não é nada. Se Deus não quiser, ele não vive nem um minuto mais. Aquele dom alguém, né? Ou vai estar pregando na nossa igreja, o grande homem, o grande pregador. O profeta disse: ele não é nada, nós não somos nada. O irmão Brana, este homem aqui, quando ele estava pregando numa determinada cidade, ali era uma campanha de cura divina. Então ele disse para os pastores: manda trazer todos os aleijados em cadeira de rodas e tudo, traga para a reunião. Quando o irmão Brana assustou, a igreja parece que estava tudo
E este homem começou a orar pelas pessoas, ficou ali no hotel, ali beirando a pista de saída da cidade. E ali foram, parece que 3 reuniões. E que tanto de gente, não é essa coisa que se vê hoje nas igrejas, não. É coisa real. E quando terminou os 3 dias, vieram gente com cadeiras de rodas, muletas e coisas de muitas cidades circunvizinhas. Quando ele estava dormindo domingo para sair na segunda-feira, bem cedinho alguém gritou lá de fora: irmão Brana, abre a janela para você ver uma coisa. O irmão Brana estava levantando, abriu a janela. Olha aqui, ó, 2 carretas carregadas de cadeira de rodas, de muletas e tudo que os aleijados deixaram lá na reunião. E não precisaram mais usar aquilo. 2 carretas estavam na porta do hotel para ele ver. Isso é brincadeira? E no entanto, um homem como esse poder dizer assim: olha, eu não sou nada, eu sou apenas um turrão aqui de Jeffersonville. Tu és pó, eu sou pó, sou um turrão aqui de Jeffersonville. É ele. Eu nunca curei ninguém, nunca fiz nada por ninguém. É Deus que faz. Aleluia. Agora, se fosse um desses por aí, que às vezes uma coisinha que acontece, já acham que são grandes coisas. E esse que, quando estava indo para a Finlândia, juntamente com alguns pastores ali no carro, 2 anos antes, Deus revelou para ele, e ele disse para a igreja: escrevam aí nessa página branca entre o Velho e o Novo Testamento: uma criança será levantada dentre os mortos, uma criança será esmagada por caminhões, uma rodovia será levantada. E ele profetizou, os irmãos, centenas, talvez milhares, eu não sei, escreveram que essa criança ia ser levantada. 2 anos depois, vai o profeta de Deus com aqueles pastores para fazer uma campanha ali na Finlândia, e logo eles deparam com um acidente. O profeta de Deus olhou aquilo, os irmãos olharam: ó, irmãos, mas vamos seguir, porque nós temos pressa. Andaram 2 quilômetros, o irmão Brana ao lado do motorista na frente, outros pastores atrás. De repente uma mão tocou aqui no ombro do irmão Brana. O irmão Brana virou: pois não, irmãos. Pois não o quê? Vocês não me chamaram? Não, ninguém te tocou não. Andaram mais um pouquinho, a mão chamando. Ele virou de novo, eles disseram: não, nós não te chamamos não. Quando andou mais um pouquinho, a mão tocou e veio uma voz. Esqueceu daquela visão? A criança está ali te esperando. Glória a Deus. Ela está ali te esperando. Ele disse: ô irmão, para o carro. Ele jogou no acostamento, parou e falou: vocês se lembram daquela visão? O Espírito Santo acaba de me dizer que aquela criança é essa que nós passamos ali por ela. Vamos voltar lá. Viraram o carro, chegando ali, aqueles soldados da Finlândia, soldados naquele tempo, né? Eles eram dominados pelo comunismo. Eles não, comunista não crê em Deus. Faz o Lula crer em Deus, faz Dilma crer em Deus, você vai morrer, não vai conseguir. Eles não creem, eles não são de Deus. Então, naquele momento, eles pararam o carro, o profeta virou para aqueles soldados ali, os pastores acompanhando ele, e ele disse assim: olha, eu vou orar, se vocês permitirem, eu vou orar por essa criança. Os ossozinhos para fora do corpo projetados, os olhos projetados, todo o sangue do corpo ali, esmagado por um caminhão. Eu vou orar por essa criança, se vocês permitirem. E tem uma coisa: se essa criança não levantar com vida aqui agora, então eu porei uma placa nas minhas costas escrito: sou um falso profeta, vocês podem me expulsar da cidade. Eu tenho a foto dessa criança comigo. Eu tenho a foto dela. Naquele momento, os soldados falaram: olha, como é que levanta a criança com vida desse jeito aí? Mas tudo bem, se quer. O profeta ajoelhou ao lado daquele monte de ossos quebrados, aquela criança,
pôs as mãos sobre aquele corpinho. Não ficou ali, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus. Não. Vida, eu te ordeno, volte a entrar neste corpo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para espanto daquela multidão, porque quando tem um acidente sempre ajunta aquela multidão ali, os curiosos. Para espanto de todos, a criancinha começou a mexer, os ossos foram guardando para o lugar, os olhinhos voltaram para o lugar, o sangue foi secando, foi voltando para dentro do corpo. A criança só olhou, mas o que aconteceu? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que aconteceu é que Jesus Cristo é o mesmo. O que aconteceu é que Jesus disse: se creres, fareis as mesmas obras que eu fiz, e maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aleluia, Glória a Deus. Os soldados olharam para o outro, chorando. Eles disseram: vale a pena crer num Deus que ressuscita mortos. Aquilo saiu tudo quanto é jornal, revista daquele tempo, né? Até mesmo essa coluna de fogo sobre a cabeça do profeta, essa foto está lá em Washington, na exposição, né? Museu de Artes Religiosas. Está lá. Os cientistas estudaram, mas será que não é uma dupla exposição? Dupla exposição, eles viram que não, é uma foto real, é uma luz que desceu sobre a cabeça do profeta de Deus. Isso para cumprir a Bíblia. Eis que vos enviarei um profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá os corações dos filhos aos pais, e os corações dos pais a seus filhos, para que eu não venha e vira a terra com maldição. Malaquias 4, versos 5 e 6. Isso é promessa. Agora, essas vindicações, quantos e quantos milagres. Nós não somos guiados por milagres, nem por sonhos. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Mas são vindicações. São vindicações. Quantas ressurreições? A criancinha, a mãe lá no México, a criança morreu 9 horas da manhã. Ela pegou ali a criança para proceder o sepultamento. Alguém falou: olha, o William Branham, profeta de Deus, está chegando aqui no México. Ele tinha saído dos Estados Unidos e ido para o México, ali é perto. Ela falou: eu já vi falar que Deus usou ele para ressuscitar muitos mortos. Então ele vai ressuscitar meu filho também. 9 horas da manhã, a criança já estava gelada, dura. 9 horas da noite, 12 horas depois, a mãe com aquela criança gelada, indo para a reunião do profeta de Deus. O irmão Branda foi chamar a atenção dele: olha, tem uma mulher com a criança morta aí. Eu disse: olha, ela não me conhece, nunca me viu. Vai lá, irmãos, ore pela criança. Se Deus pede levantar, convida para levantar. Os irmãos viraram. Na hora Deus mostrou para o irmão Branco: o que está acontecendo? Na hora Deus mostrou para o irmão Branco aquela criança sorrindo, banguelinha sorrindo. O profeta disse: irmãos, volta aqui. Vocês não vão orar para ele coisa nenhuma. Vai lá e dá um jeito de trazer no meio dessa multidão, mas eu quero ela aqui na frente. Aí foram lá e era gente demais, milhares de pessoas. Aí trouxeram a mãe com a criança. A criança, quando a mãe chegou diante do irmão Brana, ajoelhou nos pés do irmão Brana, pegou um rosário, começou um crucifixo, começou a rezar. O profeta disse: não, isso aí não serve para nada não. Isso aí não serve. Ela ajoelhou nos pés do irmão Brana, o irmão Brana levantou ela e disse: não, você não deve ajoelhar nos meus pés, não. Eu sou um homem, não sou nada mais do que um homem simples. Mas Deus é curador, Ele ressuscita mortos. Aleluia, e nós vamos falar com Ele. E na hora Deus abençoou, o profeta pôs as mãos sobre aquela criança gelada, morta. Sabe o que aconteceu, né? Vocês sabem. A vida voltou novamente para aquela criança. Esse é o Deus que nós servimos.
você está aqui dizendo glória a Deus para Ele, dizendo aleluias para Ele. Esse é o Deus que você está aqui obedecendo a sua palavra. Graças a Deus. Todos podem dizer graças a Deus. Eu podia continuar aqui até a noite só falando sobre as ressurreições, né? Nem as curas não, as coisas maiores. Mas Jesus falou que alguém ia fazer as obras que Jesus fez e até maior. E Jesus não mente, ele falou, alguém tinha que surgir em cena e fazer, né? Glória a Deus. Mas, irmãos, então nós vamos voltar aqui. Não importa quanto Deus usa, quanto Deus faz, quanto Deus atua na vida de um homem, todavia ele falha. Ele falha. Eu tenho a mensagem como fui com Moisés, parágrafo 30. O profeta de Deus disse: ainda que se eu estiver tentando e eu falhar, Deus não me deixará. Mas isso aqui é maravilhoso, não é? Amém. Ainda que se eu estiver tentando e eu falhar, Deus não me deixará. Irmãos, olha, deixa eu só dizer uma coisa. O profeta de Deus diz assim: olha, irmãos, prestem todos atenção numa coisa que eu vou dizer. Ele disse assim: você, ao término do culto, você vai sair por aquelas portas melhor ou pior. Melhor ou pior do que você entrou. Por quê? Porque aquele que entra e crê em toda a palavra de Deus sai melhor. Mas aquele que entra e fala: sei lá, não sei não, aí vem a dúvida, sai pior. Aí um demônio pega ela lá fora. A dúvida faz isso. Por exemplo, o irmão Brando, esse mesmo homem, a gente está mostrando a coisa bonita do ministério dele. Mas ele também, uma vez, chegou numa oficina mecânica. Quando ele estava entrando, sempre ia ali, falava do evangelho para os mecânicos e tudo. O dono da oficina mecânica disse assim: olha, você pode entrar aqui. Essa sua religião, seu Deus, não. Desse jeito. Isso foi de manhã. O profeta disse: onde a minha religião não entra, o meu Deus não entra, também não entra. E saiu e foi embora. À tarde, o genro daquele homem passou o caminhão por cima dele. Ele morreu naquele mesmo dia. Também tem isso, né? Então é salvação para quem crê, mas é perdição para quem não crê. E outros casos também que nós sabemos. Exatamente. Ele morreu no mesmo dia. No mesmo dia. Você vai mergulhar essas pessoas aí nas águas e dizer: eu vou batizar elas em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, uma crítica. Outro diz, criticando o irmão Brana: eu não sei como é que pode. Fica aí curando as pessoas e usa óculos. Por que não? Ele morreu naquele mesmo dia. E assim por diante. Irmão e irmã, com um ministério levantado por Deus não se brinca. Não se brinca com o ministério que Deus levanta. Pode ter lá, fedendo lá, não brinca. Seja quem for, não brinque, porque você estará tocando em fogo. Mas vamos prosseguir aqui, né, irmãos? Então o profeta disse: ainda que se eu estiver tentando e eu falhar, Deus não me deixa. Deus não te deixa. Deus não vai te deixar. Eu não tenho muita confiança em quem tenha muito medo de fazer qualquer coisa. Eu prefiro ser encontrado como um fracassado do que demasiadamente preguiçoso para tentar. No parágrafo 33 ele disse assim: olha, um homem que vai fazer algo, ele disse, Deus não te considera responsável por seus erros. Interessante isso aqui. Deus não te considera responsável. Ele te considera responsável por seu voluntário pecado. Quem vive voluntariamente em pecado
pecado depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade. O homem que vai fazer algo vai errar, ele vai cair, ele vai cometer erros, mas se ele é real, ou for real e divinamente chamado, e Deus estiver em seu coração, ele se levantará outra vez. Isso é palavra, irmãos. A mensagem do profeta é a Bíblia revelada para nós. Amém? Mas vamos prosseguir, porque senão a hora, o tempo voa. Irmão, graça. O que é graça? Eu sempre digo, graça é dom ou favor imerecido. Dom ou favor imerecido. Graça é benevolência. Graça é perdão. Agora, você vai ver que a graça foi manifestada. Ela veio por Jesus Cristo no Novo Testamento, mas ela já teve uma manifestação desde o Éden. Ela sempre foi manifestada porque desde que o homem foi posto sobre a terra, ele depende da graça. Mesmo tendo as leis, mas ele depende da graça. E o profeta disse aqui a mensagem da graça 75. Quando o pecado estava tão negro lá no jardim do Éden, na queda de Adão e Eva, Jeová veio. Lá estava o seu casal de pé condenado, Adão e Eva. Havia um pecado. Lá não haveria mais nenhuma raça humana. Eles tinham que morrer. Morte sobre a raça humana. Não foi isso que Deus falou? Certamente morrereis. Mas naquela hora de escuridão, naquele tempo, quando todas as esperanças haviam se desvanecido, a graça veio. A graça veio. 77. Deus proveu a graça, e isto veio quebrando. Eu gosto disso, aleluia. Oh, irmãos, o que seria de mim? Não estou dizendo de vocês não, da igreja não, estou falando de mim. O que seria de mim hoje se não fosse a graça de Deus? Se Deus não estivesse jogado a sua graça sobre mim, o que seria? Aí você pode dizer também, o que seria de mim também? Cada um de nós. Veja, a graça veio quebrando. Ele disse, mas eu farei um caminho de algum modo, eu vos salvarei. Aleluia. Mas não era morte para Adão e Eva, depois Deus vem, eu vos salvarei. Indiferente a isso que vocês fizeram, vocês erraram, vocês transgrediram as minhas leis, e minhas leis têm que existir, e o julgamento de minha lei tem que ser executado, portanto tem que haver morte. Era morte. Eles não tinham que apelar para nenhum mais outro tribunal. Eles estavam irremediavelmente perdidos, o casal que Deus fez. Mas no 82 o profeta disse, mas a graça foi prometida no jardim do Éden, e a graça veio. Graça para Adão e Eva. Nenhum lugar para ir, nem para onde virar, e ainda assim a graça abriu um caminho. Irmão, irmã, um dia a graça veio para Norivan Cassiano também, e abriu um caminho para mim. A graça veio para você também, e a graça abriu um caminho para você também. Glória a Deus. A graça, ela abre caminho. A graça abriu um caminho para Davi. Quando o profeta Natan disse, Davi, você pecou, você vai morrer. Você vai morrer. É morte. O profeta ditou a sentença, virou as costas, ia saindo do palácio. Deus disse, um momento, meu filho, volta lá. E disse, mas você não morrerá. Quem vai entender? Vai discutir com Deus. Tem que discutir com Deus. Amém? Deus quis te salvar e daí. Deus quis te perdoar e daí. É negócio de Deus.
Irmão, quer ver uma coisa aqui na exposição das eras, rapidamente, na página 177, o profeta disse assim: olha, Balaque disse a Balaão para descer lá embaixo no vale e observar a retaguarda deles. Balaque disse para Balaão: ó, vai lá no arraial de Israel, vê lá quais são as falhas deles, nós vamos explorar essas falhas. Nós vamos explorar as falhas deste homem, daquela mulher. Vai lá, para ver se não havia alguma maneira de poder amaldiçoá-los. Era isto. As táticas que Balaque usou são as mesmas táticas que eles usam hoje. Vejam, olham com desprezo os pequenos grupos, como esse aqui, né? Eles olham com desprezo. E qualquer coisa que acham entre eles para construir um escândalo, eles a ressaltam. Oh, mas aconteceu! Oh, ficou sempre olhando para trás, sempre olhando para o passado. Não, mas Deus está abençoando, mas só tem uma coisa, e lá atrás? É assim. São os Balaques, os Balaões de hoje. Veja bem, e qualquer coisa que acham entre eles para construir um escândalo, eles a ressaltam e a expõem em alta voz. Agora, deixa um eleito meter-se em apuro, aí cada jornal criticará isso por todo o país. Deixa um eleito cometer uma fraqueza, uma falha, pronto. Aí o jornal João, os jornais Manuel, outros, deixa. Olha aqui, escutem, Israel tinha sua retaguarda, a parte carnal. Israel tinha uma parte carnal. Eles tinham o seu lado que não era digno de louvor, ou seja, tinha lá seus erros, suas quedas, seus tropeços, mas apesar de suas imperfeições, pelo propósito de Deus que opera através da eleição, pela graça e não pelas obras, eles tinham lá a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Nuvem, proteção, coluna de fogo, direção, guia. Aleluia! Mesmo com as suas imperfeições, eles eram protegidos e guiados por Deus. Eles tinham a rocha ferida para dar a água, tinha serpente de metal para curar os doentes, e os sinais e prodígios, eles eram vindicados, não em si mesmos, mas vindicados em Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão e irmã, a graça abriu caminho para Jacó. A Bíblia diz que ele era um trapaceiro, enganador, não é? A Bíblia mostra que ele era isso. E a graça abriu caminho para ele. A graça abriu caminho para Raabe, uma meretriz. Quando Deus quis destruir a cidade de Jericó, foi a única casa da cidade que ficou em pé na grande destruição da cidade. A única cidade, a única casa que ficou em pé foi de uma meretriz. Pelo julgamento dos homens ali, seria a primeira a ser destruída. Foi a única que ficou em pé. O profeta de Deus chegou numa cidade, e aí ele foi falar com uma irmã, uma mulher ali, crente. Alguém chamou o irmão Brana e disse: irmão Brana, não fala com ela não. Essa mulher, olha, já teve tantos maridos, ela tem a vida dela. O profeta disse depois, quando terminou as reuniões, que viu todo mundo, e falou: foi a única mulher dessa cidade que tem o Espírito Santo. Aleluia! Tem que ser um profeta vindicado para falar isso, para ver isso. Foi a única. Aí aquelas lá, todas bonitinhas, arrumadinhas, foi a única que ele viu que tinha o Espírito Santo na cidade. Claro,
Depois Deus transformou ela e fez dela o que ela deveria ser mesmo, né? Então a graça abre caminho. A graça abriu caminho para Maria Madalena. Amém. Não havia nenhuma condição para ela. A graça veio e disse: eu não te condeno. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A graça age desta maneira. E essa graça está falando comigo e com você aqui nesta manhã. A graça abre caminho, abriu caminho para Zaqueu. Um homem pecador, ninguém queria nada com ele, né, irmão Zaqueu? Aleluia. E a graça chegou, a graça entrou por seus portões, a graça entrou por aquela porta, a graça entrou naquela casa e disse: hoje veio salvação a esta casa. Amém. Glória. Aleluia. A graça, quando entra, ela abre caminho. Amém? O que você está fazendo aí, ladrão? Porque eu fiz tanta maldade, tanta coisa. Estou aqui porque eu mereço. Mas quando a graça olhou para ele, quando a graça olha para você, irmã, a graça olhou para ele, ele olhou para a graça, e ele virou para a graça e disse: graça, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A graça disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali era a graça de Jesus jamais me faltará. Essa graça abre caminho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está feliz por saber disso? A graça abre caminho para você nesta manhã. A graça abre caminho para você nesta manhã. Deixa eu pegar aqui 83. Olha, deixe-me dizer isso, amigo. Você pode estar aqui nesta manhã, você, amiga, sendo uma prostituta. Você pode estar aqui nessa manhã sendo um caçador de mulheres. Você pode estar aqui sendo um bêbado, ou um jogador, ou um assassino. Você pode estar aqui como um esposo infiel, uma esposa infiel. Você pode ser o mais vil pecador. Você diz: eu já passei daquela fase da salvação, eu não tenho condição mais. Não, você não passou, ou você não estaria aqui nesta manhã. Você não passou. Para mim não tem mais jeito. Deus te trouxe aqui para ouvir esta mensagem, porque há jeito para você. Glória a Deus. Há jeito, e o jeito é a graça, o jeito é Jesus, o jeito é Deus entrar na sua vida. Glória a Deus. A graça fará um caminho para você nesta hora escura, se você simplesmente aceitar. Glória a Deus. Aleluia. Aqui no 88, ainda a graça. Qualquer pessoa que está desejando se arrepender, a graça de Deus ainda vai para você. Glória a Deus. A graça de Deus está te procurando. Aleluia. Irmão, irmã, presta atenção. A graça de Deus é que está te procurando. Não é você que procura a graça, não. É a graça que te procura. Amém? É a graça que te procura. Ela está te procurando agora. A graça é uma oportunidade para o recomeço. A graça não é continuidade no pecado, é oportunidade para o recomeço. A graça é Deus te estendendo a mão e te dando uma nova oportunidade. Isso que é a definição exata do que é a graça de Deus. O profeta diz: você não pode abusar da graça, porque você cai em desgraça. Mas a graça é exatamente para você recomeçar, levantar de novo. Amém? Levantar de novo. E Deus quer que você levante de novo. Deus quer que cada um aqui levante de novo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês creem assim? Digam amém. Deixa eu pegar aqui ainda a graça, 105 e 106. O profeta disse: eu penso em Abraão.
em todos os erros que ele cometeu. Moisés e os seus erros. Mas quando os comentários sobre Abraão foram escritos no Novo Testamento, quando os comentários divinos foram escritos, quando Paulo escreveu os comentários sobre Abraão, ele nunca mencionou uma só coisa das fraquezas de Abraão. Os erros de Abraão não passaram para o Novo Testamento. Os erros de Moisés e de todos os outros, de Davi, não passaram para o Novo Testamento. E eu concluí assim, irmãos: os nossos erros não passarão para o outro lado. Os nossos erros ficarão do lado de cá. O que vai passar para lá é apenas a fé que você tem na palavra de Deus. Somente isso. Os seus erros ficarão do lado de cá. Graças a Deus. Os erros ficarão com esse corpo podre, com esse corpo falido, como disse o profeta, com esse corpo em decomposição. Mas a fé que você tem, que está dentro da sua alma, essa te acompanhará para a eternidade. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto da palavra de Deus. Minha oração é, diante da graça de Deus, que aqui nesta manhã, eu espero que os meus estejam escritos desta maneira, os meus erros, para que eles não vejam os meus erros, para que quando os meus comentários forem escritos, minha necrologia, que não seja lido que eu cometi erros e fiz o errado, mas que ele somente veja as coisas que eu tentei fazer para ele. É isso que eu quero. É isso que você quer também para a sua vida? É isso que eu quero. E que eles simplesmente possam tornar o que faz aquilo, ele tomará a graça de Deus na qual eu creio. E você também. E é nisto que exclusivamente estou crendo, pois sobre os meus próprios méritos eu não pude ir mais do que nenhum dos restantes, mas estou dependendo da graça de Deus. Sim, é da graça que eu estou dependendo. Diga: estou dependendo da graça de Deus. Mais uma vez, estou dependendo da graça de Deus. Você crê nisso? Você está dependendo da graça? Quantos aqui estão dependendo da graça de Deus? Quase todos. Graças a Deus, quase todos, não é? Mas eu estou. Eu estou brincando, todos dependem. Irmãos, eu quero apenas ler uma coisa aqui para nós terminarmos, que falta só 10 minutos. Mensagem de Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte. Hebreus 5 e 6, primeira parte. 142, alguns parágrafos. O profeta disse: irmão, há muito tempo atrás, antes do mundo, até mesmo da sua fundação, Deus, através da sua graça eterna, Ele olhou para baixo e pela presciência Ele viu a você e a mim. Ele sabia em que era nós viveríamos. Viu, irmão e irmã? Desde antes da fundação do mundo, Ele já sabia quando você viria. Sabe uma coisa? Ele já sabia que você estaria aqui nesta manhã ouvindo essa mensagem. Ele já sabia, desde antes da fundação do mundo, com que roupa você viria hoje. Você escolheu essa, mas não tinha como vir com outra. Ele te viu, foi com esta. Ele sabia o que seríamos. Portanto, através da eleição, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para estarmos com Ele sem mancha. Ele nos escolheu para estar com Ele sem mancha. Você vai sempre lembrar, fomos criados para boas obras. Agora, se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para estarmos nele sem mancha, e nós nascemos todos manchados, Davi falou: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe.
e nós nascemos todos manchados, nada pôde nos limpar. Nada. Como seremos sem mancha? Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós entramos nele pela fé, ele diz: vós estáis em mim e eu em vós. Através da graça somos salvos, através do Espírito Santo nos chamando. Antes que houvesse um corpo nessa terra, o seu corpo estava aqui. É formado de cálcio, potássio, água, glicose, petróleo e assim por diante. Veja, antes de você vir à terra, seu corpo já estava aqui. É formado dos 16 elementos da terra. Ele tomou dessa terra para te formar, para te fazer. Então veja, o Espírito Santo começou a pairar sobre a terra, cortejando. Aleluia. E como isso foi feito, a primeira coisa que você sabe, ali vem a pequena flor de Páscoa. Então ele formou a grama e alguns pássaros, e depois de algum tempo veio o homem. Agora, ele nunca fez a mulher do pó da terra. Ele já é um homem para começar. O homem e a mulher são um. Então ele tirou do lado de Adão uma costela e fez uma mulher, uma companheira para ele. E então veio o pecado. Fez a mulher, veio o pecado. me desculpe você, mas só foi ver a mulher, veio o pecado. Oh meu Deus, mas é tão difícil, né? Fazer o quê? Fazer o quê? As mulheres falam assim: ô Diogo, estava indo tão bem, a mensagem estava indo tão bem. Mas veja, então depois que veio o pecado, veja, Deus não será derrotado. Não importa o que aconteça, Ele nunca será derrotado. Então as mulheres começaram a trazer homens na terra, e Deus, através da graça eterna, viu quem seria salvo e Ele te chamou. Ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o chame primeiro. Não é para quem quer ou para quem corre, mas para quem Deus mostra misericórdia. Você diz: bem, eu busco a Deus, eu busco a Deus. O profeta disse: não, ninguém busca a Deus. Você não buscou a Deus, foi Deus quem te buscou. Ah, veio o pecado, mas Deus me buscou. Aleluia, amém. Deus me quer, glória a Deus. Então veja, esta é a maneira que isso foi no princípio. Não foi Adão quem disse: oh papai, onde tu estás, pai? Não, foi Deus que disse: Adão, você pecou, Adão. Onde você está, Adão? É a graça procurando o seu filho. Irmão, irmã, nós somos filhos da graça. Oh glória, você é filho da graça. A graça procurando o jardim do Éden. Cadê você, Adão? Esta é a natureza do homem, esta é a força do homem. Isso é de que ele é feito. Mas ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o aproxime. E tudo que o Pai me dá, aleluia, tudo que vem, eu lhes darei vida eterna, e eu levantarei no último dia. Com todos os nossos fracassos, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, Deus nos chamou. Deus te chamou. E Ele disse: ninguém arrebata da minha mão. Glória a Deus, você está na mão do Senhor. Amém, irmão e irmã? Aleluia. Aqui está. Que bendita promessa de Deus no céu, que chegamos nesta noite onde Ele mesmo jurou: não há nenhum maior.
Você faz um juramento através de alguém maior que você. Não havendo ninguém maior, então Deus fez um juramento consigo mesmo. Veja, estamos entrando nisso. Como Ele fez isso? E quando Ele fez isso, Ele fez um juramento consigo mesmo que Ele nos ressuscitaria e que faria de nós seu próprio herdeiro. Aleluia. Eu descanso nisso. Você também descansa na palavra de Deus? Oh, quão perfeitos e sólidos estamos nesta manhã. Como você pode olhar com a morte te encarando, você poderia dizer como Paulo: morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Vamos ficar de pé. Aí ele mesmo responde: mas graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Por quê? Você fez isso e aquilo, e daí eu estou coberto com seu sangue. Aleluia. O profeta disse: alguém pode dizer, você fez isso, você fez aquilo, e daí eu estou coberto com o sangue de Jesus Cristo. Quantos aqui estão cobertos? Amém. Você está coberto, a graça te coberta, a graça cai sobre você, a graça te ajuda, a graça te anima, a graça te dá força, a graça te perdoa, a graça te cura nesta hora. Glória a Deus. Amém. Amém. A graça de Deus revelada para terminar. Todos cantando com alegria. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Ao mundo perdido em nada, por Deus infinito amor. Graça, graça, a graça de Deus Jesus. Aleluia, graça, graça. Graça eu achei em Jesus, mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos nadar. Graça, graça, aleluia. Maravilhoso, Pai, estamos debaixo da Tua graça. Estou debaixo da Tua graça nesta manhã, Senhor. O que seria de mim sem a Tua graça? O que seria de cada um de nós sem a Tua graça? É a Tua graça que nos impulsiona, é a Tua graça que nos motiva a prosseguir, é a Tua graça que nos dá forças, é a Tua graça que nos redime, é a Tua graça que nos perdoa, é a Tua graça que nos levanta quando caímos, é a
cheios da tua graça, da tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Pai, ajuda-nos uma vez mais, Senhor, que ninguém aqui, Pai, venha abusar da graça, mas que todos possamos ser beneficiários da graça, possamos viver pela graça sois salvos mediante a fé, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor continue conosco, com todos nós, com cada um, Senhor, aquele que está mais fraco, que a tua graça levante a ele, que a tua graça possa nos conduzir em segurança, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Fear not, little flock, from the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above, is given to him for the flock of his love.